Mas agora nós estamos aqui na sala do Mulher.com porque a nossa visita e nosso entrevistado de hoje é o Júlio César, a quem eu já dei as boas-vindas, mas é legal para que as pessoas saibam quem é você. Você trabalhou durante muito tempo na área de automação, se especializou, foi consultor nessa área, mas depois você, como matemático, né, se formou em matemática, fez pedagogia, artes visuais e você está estudando engenharia de computação. Ou seja, essa área de tecnologia atinge o seu trabalho como professor, mas também porque essa lei que foi sancionada no dia 13 inibe o uso de tecnologias como celulares, tablets, etc., nas escolas. E não é só na sala de aula. Em todos os ambientes escolares, até no recreio. Exato. Seria isso? Seria isso. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. E realmente é algo novo para todo mundo. A gente vai ter que se adaptar a tudo isso. A gente não vai poder utilizar dispositivos. Eu venho treinando professores desde a pandemia, né? Quando a pandemia chegou, e a gente não tinha como levar a tecnologia, levar o ensino para as escolas, a gente levava através da tecnologia. Só que agora, Rita, ficou preocupante, né? A gente precisou desse freio aí para que a gente pudesse organizar tudo isso, para que a gente possa poder caminhar junto com a tecnologia. Porque a gente não pode também... a tecnologia está em tudo, né? O fato que faz a gente chegar até a casa das pessoas hoje, tecnologia. Então, proibir somente não vai resolver. O que a gente precisa mesmo agora realmente é baixar essa bola nessa poeira que está alta, né, com relação ao uso exagerado do celular, né? E começar a caminhar de uma maneira mais organizada. A gente precisa organizar a casa para poder continuar levando o ensino, e a tecnologia tem muito a somar. Eu tenho certeza disso, e o que nós observamos também, Júlio, é que ao longo desses anos, com celulares cada vez mais tecnológicos, com muito mais recursos, isso tira a atenção desse aluno. Perfeito. Então, em sala de aula é complicado, porque eles querem responder, eles querem jogar, eles querem fazer coisas que não são daquela disciplina, daquela aula, daquela escola. Sim. Então, nesse ponto poderia atrapalhar, porque o aluno está sem a consciência do uso adequado daquela tecnologia. Perfeito. Aí tudo bem, até entendo, porque se o professor não consegue dar aula, porque o aluno não está prestando atenção, esse aluno não vai aprender, só que depois, no final do ano, vem a cobrança de notas passar de ano, e aí os pais acabam entrando também. Isso. Você, como professor, já sabe de tudo isso. Mas já houve uma preocupação do Estado de São Paulo, maior estado em população do nosso país, já houve uma lei tentando já esse controle, porque médicos e educadores estão em consenso de que há prejuízos na atenção, enfim, no desenvolvimento cognitivo, na ansiedade e tudo. Agora, sendo uma lei federal, não há escola, seja do ensino público ou privado, que escape, porque é uma lei federal. Exato. Então, para a gente entender, eu gostaria que você explicasse de que forma essa lei deve ser aplicada nas escolas e como esses professores vão usar a lei para poder e também usar as tecnologias para ensinar. Sim, como você mesmo disse, é uma coisa nova que a gente vai ter que se adaptar, né? Então, muitas escolas vão voltar na semana que vem. A escola que eu atuo, inclusive, vai voltar na segunda-feira. A segunda-feira está sendo uma caixa de surpresa para a gente com relação a isso. Hoje a gente teve a reunião de pais lá para poder comunicá-los a respeito disso, dessas restrições, como que vai funcionar. E realmente é tudo que você já descreveu, desde o portão para dentro. O aluno não vai poder utilizar esse dispositivo móvel. E isso inclui também todo outro dispositivo eletrônico. A gente está falando do celular, mas existem outros dispositivos eletrônicos, né? Então, o que vai ter que acontecer? A gente vai observar tudo isso que vai acontecer para poder aprender com esse dia a dia do aluno ali, para poder verificar. O que a gente orientou os pais, né, até para quem está em casa, né, é que realmente não pode utilizar e que, se precisar entrar em contato com esse aluno, que se faça pelos canais de comunicação que a gente tem dentro da instituição. Isso eu tenho ouvido de professores do Brasil inteiro também, que as escolas vão se organizar dessa maneira e vão aprendendo a cada dia.
A necessidade de se utilizar algum recurso tecnológico com uma abordagem pedagógica dentro de sala de aula, isso vai ser organizado, utilizado, na verdade, sim, avisado com antecedência para os pais, para as famílias, e vai ter que ser utilizado de uma maneira com objetivos claros para desenvolvimento pedagógicos e com o objetivo de desenvolver habilidades e competências que fazem parte daquele eixo da disciplina. Então, por exemplo, eu não posso levar um dispositivo para a sala de aula se isso não tiver um propósito, tá? Então, é isso que a gente tem em mente por enquanto, né, para poder organizar esse dia a dia da sala de aula. É toda uma caixa de surpresa ainda, né? A gente tá ansioso para a próxima semana para ver como que vai ser tudo isso. É claro que a gente vai ter alguns desgastes, que é normal, né? Mas a gente vai aprender com tudo isso juntos. E é claro que os alunos também vão aprender juntos, porque essa ansiedade que você disse dos professores, com certeza o aluno vai ficar muito mais ansioso, porque ele não vai poder pegar o celular. Exatamente. Ele não vai poder ver quem mandou mensagem, não vai poder fazer os seus joguinhos que fazia na hora do intervalo, ou falava com fulano, com cicrano. Gente, então, a ansiedade é geral. Exato. Agora, para os educadores que usam os recursos da tecnologia em sala de aula, para uso pedagógico, vai ter que buscar um consenso da própria escola. Por quê? Ainda não aconteceu, mas haverá fiscalização. Sim, se um fiscal chega numa escola e na hora do intervalo tem alunos com celulares nas mãos, ou seja, vai haver, a gente não sabe que punição vai ser essa, mas se existe lei, ela é para ser cumprida, não sendo cumprida, existe punição. Exatamente. Quer dizer, tudo isso ao longo da efetivação dessa lei na prática, é que todos vão descobrir como vai ser. Exatamente. Então a escola não quer levar multa. Não, exatamente. Pelo menos vão ser notificadas, né, a respeito disso. O que eu presenciei hoje na reunião de pais e que a direção da escola, lá onde eu atuo, determinou é que nesse primeiro ano a gente vai ser muito mais educativo, né? Então, no sentido de orientar, a gente vai ter, por exemplo, até sexta-feira da outra semana, a gente vai chamar atenção, aguarda, desliga, não pode. Então, é um momento mais educativo, um momento mais de orientação, de conscientização, de mudança de cultura. E aí, pegando um pouquinho dessa questão da cultura, Rita, existe um trabalho muito grande que todos nós educadores, junto com as famílias, é importante que a família esteja junto com a parte educacional, com os filhos. A gente tem que mudar essa cultura, que a gente chama de cultura digital. E que dentro dessa cultura digital a gente tem todo esse processo de ensino-aprendizagem para saber lidar com esses dispositivos eletrônicos. Já existe isso na BNCC, já está estruturado. O que a gente vai fazer agora? Vai tentar colocar isso na prática, para que as tecnologias estejam aqui para nos ajudar. Assim como ajuda a gente a evitar aí numa agência bancária pagar uma conta, que a gente paga pelo celular, a gente vai ter que aprender agora a utilizar o celular também para aprender. Né? E é interessante porque esse aprendizado, nós temos professores e professores, claro, e tem alguns professores que muitas vezes era muito prático, né? Sim. Olha, coloca nesse link aí do YouTube e deixa a criançada assistir lá e tudo bem. Ou vamos fazer uma pesquisa, a palavra é tal. Isso. E aí os alunos tinham uma acessibilidade liberada para fazer essas pesquisas. Certo. Quer dizer, tudo isso agora vai ter que ter um controle. Exato. Porque os alunos não vão poder, primeiro, usar as tecnologias, se não for para um uso dentro da disciplina e pedagógico. Isso. E também há um controle do uso desses sites de pesquisa, por exemplo. O professor não vai mais poder falar, olha, vamos assistir, tudo bem, e deixa lá os alunos se virando. Exatamente. Agora, com essa questão da cultura digital, dessa educação digital que a gente está falando, também envolve esse tipo de comportamento. Que você vai levar uma tecnologia, um software, um aplicativo, uma plataforma, uma inteligência artificial que a gente tem hoje, né, para dentro da sala de aula, a gente tem como controlar isso também. A própria gestão da escola, da instituição, seja, enfim, Secretaria de Ensino, enfim, eles têm o acesso para poder controlar aquilo que o aluno pode acessar e em quanto tempo. Dá para fazer essa gestão também. Existem muitas plataformas que têm esse dispositivo de limitar aquilo que o aluno acessa. Por exemplo, um aluno para fazer uma prova no computador, a gente vivenciou muito isso durante a pandemia. Ele podia só acessar por exemplo, um formulário de perguntas que é da prova. Ele não podia pesquisar aleatoriamente. Né? Então vai ter orientação do professor, o professor vai ter que estar preparado para isso. E também os alunos, eles têm essa restrição para não precisar, não ter como acessar sites que não condizem com aquela realidade da sala de aula.
E aí a gente entende que tudo isso ainda vai ser ajustado, né? Vamos aparar as arestas aí ao longo desse ano. Vamos aprender bastante. Mas é interessante a gente entender que o uso excessivo das telas, já a própria medicina já tem falado que faz mal para o cérebro, para a vista, enfim, faz mal para a saúde. Perfeito. Então, quer dizer, vai ser, nesse ponto, um benefício muito grande. A ansiedade está grande por parte de educadores e alunos que ainda vão ter que guardar os seus dispositivos móveis e não vai poder usar. Agora, é interessante também que a gente entenda que há benefícios nisso. Sim, muitos sociais. As pessoas vão conseguir se comunicar melhor, ter os espaços de convivência dentro da instituição de ensino vão ser utilizados para poder socializar tudo isso, para poder conversar. Eu costumo dar sempre aquele exemplo que às vezes a gente chega em restaurantes, né? Tem aquela plaquinha, ó, não temos Wi-Fi, conversem uns com os outros. E isso é tão real, né? Você fala assim, é verdade, porque às vezes a gente olha às vezes uma foto de uma família, quatro pessoas ali da família e os 4 estão no celular, cada um está no seu mundo, as pessoas não interagem. Então vão ter benefícios muito grandes, né, nisso também. É importante ressaltar também, Rita, que alguns problemas nós teremos também com a aplicação dessa lei ao longo do ano. Já que a gente vai falar sobre os problemas também, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, a gente toma um copo d'água e a gente volta já. Porque há benefícios, há problemas, mas há também disposição de todos nós em fazer essa lei cumprir em benefício dos nossos jovens e em benefício das famílias. Pelo amor de Deus, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Hoje, o programa Mulher.com recebe Júlio César Passos, é professor e ele tem buscado nos seus estudos, nas suas pesquisas, formas de usar a tecnologia que ele gosta, mas também ajudar o ser humano. Porque do lado de cá pode ser uma máquina, mas do lado de lá não é uma máquina e a gente precisa entender, fazer esse equilíbrio todo, Júlio, que nós até conversamos no bloco anterior, as escolas vão se adaptar nesse ano, mas outros países já vêm fazendo isso há algum tempo. Inclusive, em 2018, a França já proibiu o uso de celulares nas escolas para menores de 15 anos. Então, foi lá em 2018 que começou isso. E é claro que isso veio numa crescente. Eu fui até pesquisar quais são os países aí que fizeram isso, além da França, também Espanha, Grécia, Dinamarca, isso numa crescente, né? Finlândia, Holanda, Itália, Suíça, México, Estados Unidos, Portugal, Escócia, Canadá e agora, que é uma onda que começou com uma marolinha, agora virou uma onda grande, chegou no Brasil como lei federal. Então agora todas as escolas vão ter que se adaptar. Então, porque todo mundo está vendo que esse uso excessivo do celular nas escolas prejudicava os alunos de todas as formas. Aí você falou sobre os problemas. Isso, exatamente. Esse prejuízo do aprendizado é um desses problemas? Sim, a gente tem uma fobia de estar desconectado que chama nomofobia, que é aquele medo de estar desconectado das redes, né? Então isso causa uma ansiedade muito grande no aluno, né? O aluno ele deixa de ser importante tudo aquilo que não faz parte daquele mundo digital e daquele mundo virtual que ele vive. E o grande problema disso também, Rita, é a questão do isolamento, né? Isolamento, ansiedade, a pessoa não se comunica, a pessoa não sabe interagir. E com a chegada das inteligências artificiais, que foi em 2022 com o ChatGPT, muito vai se cobrar desse aluno, da questão que a gente chama de soft skills, né? Que são aprendizagens socioemocionais. Então, empatia, compaixão, criatividade, flexibilidade, são todas habilidades que se desenvolvem no social. É a maneira como ele se comunica, né? Então, se ele usa de uma maneira exagerada essa tecnologia, ele não desenvolve essas habilidades que são essenciais para que a gente possa atuar em qualquer área, né? Seja na medicina, seja na pedagogia, na psicologia, em todas as áreas a gente precisa desenvolver o que a gente chama de habilidades socioemocionais, né? E sociais também, né? Então, a gente precisa disso e quando o aluno ele tem essa questão desse uso exagerado dos dispositivos, ele não desenvolve isso. Então, a gente vê como malefício, né, esse
isolamento do aluno, ali cada um no seu mundo, e a gente tem esses benefícios que agora a gente vai ter mais, como a gente falou no bloco anterior. Assim, vão ter que aprender a conversar. Exatamente. É isso que é a ideia, né? Aprender a se comunicar, aprender realmente a abraçar de novo, né? E a pandemia já deixou isso muito claro pra gente, né, Rita? Com relação ao isolamento que nós tivemos, né? E quantos problemas não foram gerados durante esse isolamento, né? E agora a gente precisa retomar tudo isso, né? E o que a gente deve colocar em conta, isso é muito importante dentro das suas pesquisas, pensando em levar, fazer esse equilíbrio da tecnologia e o ser humano com essas habilidades que são naturais do ser humano, exato. mas estão ficando aí um pouco comprometidas por conta destas tecnologias. É legal a gente pensar o seguinte: você de casa pensa comigo, um aluno que começa já desde pequeno, uma coisa que me dói no coração é ver uma criança com menos de 2 anos, porque o pai e a mãe quer conversar e deixa essa criança no celular ali o tempo todo. É muito prejudicial. Até as pessoas que inventaram os celulares, os computadores, até estas pessoas, que não vem aqui ao caso falar nomes, mas eles não deixaram que os filhos menos de 16 anos tocassem num celular. Exato. Então, cada pai educa do seu jeito. Não estou aqui criticando de forma alguma. Eu estou dando para vocês a minha impressão. Essa criança que começa antes dos 2 anos nos celulares e no computador e nos joguinhos e nos videozinhos e etc., ela vai ter muita dificuldade de largar esse celular, principalmente se já vem de uma crescente. Para essa criança largar esse celular na escola, Júlio, vai gerar muita ansiedade nessa criança. Exatamente. A gente tivemos casos ano passado de tirar o celular do aluno, o aluno de, se não me falha, Fundamental 2, de 8º ano, e ele pegar uma calculadora e ter que ficar clicando na tecla, porque ele sentia falta, aquela abstinência, vamos dizer assim, do dispositivo móvel. Então ela ficava ali, porque ela tinha que apertar alguma coisa. Tivemos casos do aluno levantar da onde ele estava sentado, ficar andando, porque ele estava ansioso, porque ele estava longe do celular. Então tudo isso é muito nocivo. Existe uma intoxicação tecnológica aí com relação ao uso exagerado desse celular. E a gente vai precisar aprender tudo isso, ter esse desmame, né, dessa tecnologia, para que a gente possa poder educar de uma maneira correta com o uso da tecnologia. E ter um uso consciente. Exato. E isso vale também para os pais, para que acompanhem nesse aluno esse desenvolvimento. E um detalhe que eu acho importante também, Júlio, a gente lembrar que hoje eles são alunos, amanhã serão adultos. Exato. Hoje são adolescentes, mas hoje alunos, amanhã profissionais, hoje adolescentes, amanhã adultos. Perfeito. E esse comportamento de isolamento que você citou vai ser levado para o ambiente de trabalho. Sim. É um cara que não vai se relacionar, não vai conversar, não vai entrar na rodinha, não vai querer sair para tomar uma cerveja junto com o pessoal, um refrigerante, um suco, fazer qualquer coisa fora, porque ele não tem essa habilidade. É muito, até é um clichê que a gente fala, né? As empresas contratam por habilidades técnicas e dispensam por comportamento. E o que é o comportamento? O comportamento é humano, é a comunicação que você tem. E realmente, você precisa saber se comunicar, né? E uma coisa que é importante, você falou da família, né? É muito importante que a gente dê o exemplo em casa, né? Então, eu até comentei com você, no ano passado, eu me conscientizei com relação a isso. Eu sempre levava o celular para a mesa de jantar, para a mesa de almoço, né? E aí eu despertei isso, eu falei, se eu quero que o meu filho Joaquim, de 5 anos e meio, que tem autismo de suporte 1 hoje, ele não fique grudado nisso, eu preciso dar o exemplo dentro de casa. Que o momento, por exemplo, do jantar é um momento sagrado, é um momento que você está com a sua família, que você tem que conversar, que você tem que interagir. E outra coisa também, quando você está presente com o filho, esteja realmente presente, não no celular. Não adianta você ir para um parque, né, e grudado no celular, deixar a criança lá brincando e você não interagir com ela. Então a gente precisa, de fato, realmente reavivar tudo isso, nessa questão da comunicação social. É desafiante, realmente a gente tem uma grande lição de casa para fazer, e é mudança de cultura, né? E isso não é fácil, mas a gente está aqui para poder ajudar também. Estou aí nas minhas redes também para poder ajudar os professores. Muitos entram em contato comigo para saber como é que vai ser. Inclusive, você tem 3 grupos de professores. Sim. Você tem quase 800 professores
que participam dos seus grupos, das suas lives, dos seus podcasts. Ou seja, você já vem nessa crescente de ensinar, ajudar a trabalhar com as tecnologias? Sim, as minhas redes sociais são todas voltadas para isso. Eu tenho um Instagram que está com quase 15 mil, um YouTube que está com 32 mil e alguma coisa, e tenho o LinkedIn também que está com mais de 6 mil. E nessas 3 principais redes é onde eu trabalho essa questão. Você concentra as informações? Isso, eu concentro essas informações e ajudo os professores a utilizarem a tecnologia e agora a inteligência artificial de uma maneira pedagógica. Então essa é a ideia, de realmente conscientizar, de realmente plantar essa cultura para que o professor ele possa verificar ali naquela tecnologia o quanto que ele pode ter, por exemplo, de economia de tempo, de engajamento dos alunos também, que a gente fala em engajamento do aluno, mas o aluno interessado na aula através da tecnologia. E aí é importante que se diga, a tecnologia ela não pode ser o fim, né, que é o que está acontecendo. Ela é um meio de comunicação, de aprendizado, ela tem que ser utilizada dessa forma. E não de uma maneira que ela chega como fim nela mesmo. A gente tem que utilizar, afinal, assim como a gente utiliza para pagar uma conta de banco, que é uma ferramenta, para aprendizado ela também cai como uma luva. Mas agora a gente precisa dar um passo atrás para que a gente possa educar e fazer com que seja uma ferramenta pedagógica. Dar um passinho para trás para caminhar com mais tranquilidade. Exatamente isso. Ou seja, vamos aprender, nesse passinho para trás a gente aprende. Isso. E daqui para frente a gente com certeza vai ter esse equilíbrio que nós falamos aqui. Exatamente. Então fica aqui à disposição, nós já colocamos aí os seus contatos. Legal. Que mais professores, que mais pessoas interessadas nesse tema de hoje, principalmente porque a lei já é uma realidade, que as pessoas possam se adaptar. E educadores, sejam pais ou professores, que possam aprender bastante para poder ensinar. Com certeza. A família... Como diz Cora Coralina, né? É feliz aquele que aprende com o que ensina, né? Ensina, eu não vou lembrar a frase correta, mas é isso aí, que a gente possa ensinar o que a gente aprende. Exatamente. E aprender com quem ensina. Sim, e o convite a todos, né, as famílias, né, que realmente conversem com os filhos, né, dê esses exemplos, né, porque a escola precisa dessa parceria. A gente não está romantizando, falando que vai ser fácil, mas juntos a gente vai chegar num equilíbrio para que todos tenham saúde e que a gente possa preservar a saúde dos nossos alunos, nossos pequenos aí também. Júlio César, obrigada por estar conosco. Júlio César Passos, professor, e hoje trouxe um tema super importante. Obrigada por estar conosco. Agradeço a oportunidade, Rita. E com certeza o Júlio volta, porque a gente vai, ao desenvolver esse tema durante o ano nas escolas, por todo o Brasil, coisas vão acontecer e a gente traz aqui para que você fique bem antenado, bem informado.